Começar falando e tentando explicar essa decisão de Flávio Dino. Isso é muito interessante para que a gente possa discutir o que vai acontecer em relação às sanções de Alexandre de Moraes. Será que aqui no Brasil elas serão cumpridas ou não? O ministro Flávio Dino, ele determinou que ordens judiciais e executivas de países estrangeiros não têm validade no Brasil, até que sejam reconhecidas pelo Supremo. Essa decisão foi tomada em uma ação que é relacionada à tragédia de Mariana, mas a intenção, segundo aí a análise de alguns, foi sinalizar uma blindagem dos efeitos da lei Magnitsky em território nacional contra o ministro Alexandre de Moraes. Pela interpretação do ministro Flávio Dino, instituições financeiras que operam no país só poderiam impedir o acesso de Moraes ao sistema bancário se, quando o STF homologasse a decisão americana. A decisão já foi enviada ao Banco Central e à Febraban, né? Essa lei lá dos Estados Unidos foi usada pelo governo Trump para retaliar Moraes devido à sua atuação no processo contra Bolsonaro, segundo o próprio, eles mesmos já disseram lá nos Estados Unidos, e a legislação foi criada originalmente para punir autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. O governo Trump também suspendeu vistos americanos de Moraes, de familiares e outros ministros, também como uma forma de sanção. A atuação do ministro do STF também foi usada como justificativa para o aumento de tarifas, que é um assunto que a gente está discutindo há bastante tempo. E aí a gente viu essa resposta já, até inclusive, dos Estados Unidos em relação a Flávio Dino, né? Eles colocaram nas redes sociais lá, falando, inclusive, que essa situação aí, o Departamento de Estado americano que publicou isso, né, que se manifestou nas redes afirmando que nenhuma corte estrangeira pode invalidar sanções dos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. E aí fica a questão, ô Josias, pode ou não pode? Pela decisão do Flávio Dino não pode, né, Fabiola? Agora, é muito curioso, porque o Flávio Dino, que vem se manifestando de forma muito enfática em relação a essa tentativa do Trump de interferir na soberania brasileira, no trabalho do judiciário, chamou claramente de chantagem o que o Trump faz no Brasil, a pretexto de obter como pagamento desta chantagem, pagamento do resgate, a impunidade do Bolsonaro, né? Ele, no afã de blindar o Alexandre de Moraes contra as sanções do Trump, ele atropelou até o Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma do Supremo, ao enfiar dentro de um despacho sobre o rompimento da barragem de Mariana um freio contra a aplicação da lei Magnitsky no Brasil. O Flávio Dino antecipou uma decisão que estava submetida ao Cristiano Zanin. No início do mês, o Zanin enviou uma ação que foi movida pelo Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara, enviou para a manifestação do Procurador-Geral da República. Nessa ação, que foi para a mesa do Zanin por sorteio, uma trapaça do algoritmo do Supremo ali, caiu na mesa do Zanin. Ele virou relator dessa ação contra o bloqueio financeiro que os Estados Unidos tentam impor ao Alexandre de Moraes. E, como presidente da primeira turma, ele se considerou apto para julgar e tal, e a despeito de ser também ele um futuro julgador do Bolsonaro, e mandou lá para o procurador-geral, Paulo Gonet, se manifestar. Como disse, uma ação movida pelo Lindbergh Farias. Não há notícia até agora da manifestação da Procuradoria, tampouco há despacho do Cristiano Zanin nessa ação do Lindbergh, e o Flávio Dino se tornou protagonista de uma novidade culinária. Com uma única receita, ele serviu 2 pratos. Ele carbonizou a pretensão da Justiça do Reino Unido de interferir nas indenizações decorrentes aqui do acidente ambiental de Mariana. E, na mesma frigideira, ele fritou ali, às vésperas do julgamento do Bolsonaro, essa chantagem do Trump contra o Supremo, né? E a questão de Mariana envolve lá uma decisão tomada em Londres e chegou ao Supremo por conta de uma ação
movido pelo Instituto Brasileiro de Mineração, e estava lá, o Flávio Dino era o relator dessa ação. E envolve justamente a discussão sobre a eficácia de uma decisão tomada em Londres, neste caso do desastre lá, o rompimento da barragem de Mariana, no Brasil. Vale? Decisão de Londres vale no Brasil? Esse Instituto Brasileiro de Mineração recorreu ao Supremo. E o Flávio Dino decidiu, não vale. E aproveitou para estender essa decisão, sem citar a lei Magnitsky, nem precisava citar, ele de fato fritou ali o plano do Trump de asfixiar as finanças do Alexandre de Moraes. E fez isso sem tocar no Trump. Ele esclareceu que, sem homologação da justiça brasileira, decisões que vêm do exterior, decisões emanadas do exterior, não alcançam pessoas naturais por atos praticados em território brasileiro, relações jurídicas celebradas aqui no Brasil, bens adquiridos situados no Brasil, depósitos guardados no Brasil e empresas que atuem no Brasil. Então, por essa decisão, o Alexandre de Moraes estaria imune, não seria alcançado por essa lei Magnitsky, as contas dele não poderiam ser bloqueadas, sobretudo porque são contas em real. O ministro já esclareceu que não tem conta em dólar, não tem bens nos Estados Unidos, portanto, todas as relações financeiras dele são mantidas no Brasil. E o Flávio Dino sinalizou para os bancos, olha, não pode aplicar essa lei contra o Alexandre de Moraes, sob pena de sofrer sanções aqui, determinadas pelo Supremo. Então ele blindou o Alexandre de Moraes, blindou a si mesmo, o Dino blindou a si mesmo, e blindou também os demais magistrados do Supremo contra os esforços que o Eduardo Bolsonaro empreende lá nos Estados Unidos para convencer a Casa Branca a enquadrar outras togas nessa mesma lei Magnitsky. Está lá o Eduardo Bolsonaro ralando para ampliar a abrangência dessa lei. Então ficou entendido ali, Fabiola, que o Supremo não cogita pagar com a impunidade do Bolsonaro o resgate que o Trump está exigindo. Agora estão os bancos brasileiros aí em apuros para ver se cumprem a decisão do Dino ou se sujeitam a sanções impostas lá pelo governo americano. Agora, o fato é que dificilmente o governo americano vai ter acesso às contas do Alexandre de Moraes no Brasil. Tem sigilo bancário, enfim, tem toda uma legislação financeira. E o Alexandre de Moraes diz que não tem transações em dólar, não tem conta em dólar, não tem propriedade nos Estados Unidos. Então, realmente, essa decisão do Flávio Dino, ela significa claramente uma blindagem. E atropelou o Cristiano Zanin, que ainda não decidiu em relação... Na ação que é movida pelo Lindbergh Farias, ele pede exatamente isso. Ele pede que o Supremo considere ou declare a inconstitucionalidade da aplicação de lei do exterior em território brasileiro. Menciona claramente a lei Magnitsky, se refere ao caso do Alexandre de Moraes. E o Flávio Dino, sem citar a lei, sem citar o Alexandre de Moraes, acaba decidindo antes do Cristiano Zanin. Atropelou até o Cristiano Zanin, Fabio.